Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Blog Talk Radio no Truth Speak. Então, aqui tem, como sempre, tem um monte de e-mails interessantes. Mas parece que o assunto da semana é essa proposta de um deputado de conceder ao presidente da República o direito de convocar plebiscitos e referendos sem autorização do Congresso. É claro que a inspiração disso, a inspiração remota disso, é a velha ideia do Jean-Jacques Rousseau, a democracia plebiscitária, ou democracia direta. E não precisa dizer que isso aí é um passo para a instalação da completa ditadura no Brasil. Esse mesmo processo de democracia plebiscitária, ele por si mesmo vamos dizer, ditatorial, porque num plebiscito você não tem a menor condição, vamos dizer, dos debates detalhados que você tem no parlamento. A gente já nomeia representantes justamente para que eles tenham tempo de examinar as questões e possam decidir, então, responsavelmente. Se apela a um plebiscito quando não há possibilidade, vamos dizer, de acordo no nível parlamentar. Esta proposta significa simplesmente abolir o parlamento. O parlamento se torna apenas um enfeite. Esse daí você vai ter aí um referendo semanal, ou então, o que vai acontecer, na verdade, é que na impossibilidade de você fazer referendos com muita frequência, o presidente da República vai acabar decidindo tudo na base da ameaça do referendo, né? Quer dizer, vocês façam o que eu estou mandando, senão eu convoco um referendo e vocês se desmoralizam. E todo mundo vai ficar com medo e naturalmente vai obedecer o cara. Isso aumenta o poder do presidente da República a um nível impensável. É isso. Aliás, o pessoal está começando a pensar no terceiro mandato do Lula. Quer dizer, as duas propostas são absolutamente indecentes. Mas o que é estranho não é as propostas em si. Do PT a gente espera qualquer coisa. A gente sabe que um partido que formado na base da ideologia comunista é assim mesmo. Quer dizer, a sua reivindicação de poder não tem limite. Quer dizer, ao aumentar o poder do partido, tá certo? Além, vamos dizer, de todos os limites da decência, não só normal, mas é uma obrigação do partido. A primeira obrigação do Partido Revolucionário é aumentar o seu próprio poder, ilimitadamente. O que eu acho engraçado, né, essas pessoas como esse pessoal da OAB, esse Dr. Flávio Conde Comparato e outros, que agora ficam reclamando, dizendo, não, isso é um retrocesso. O próprio fato de chamar as coisas de retrocesso já subentende, né, a ideia de que a história humana tem uma finalidade determinada, de que nós estamos caminhando para ela, e de que tudo pode ser medido assim na direção para frente ou para trás, né? Ora, se tudo que está para frente fosse melhor e tudo que está para trás fosse ruim, nada de mal aconteceria, por definição. Você só iria cada vez para o melhor. Se uma coisa aconteceu depois da outra e ela é ruim, então é claro que não tem sentido raciocinar em termos de avanço e retrocesso. Nós temos que raciocinar simplesmente em torno do bem e do mal, do conveniente e do inconveniente, do sensato e do insensato, sem acrescentar, vamos dizer, sem enquadrar isso dentro desse fantasma da história ideal, onde tudo que vem depois é melhor do que o que veio antes. Se tudo que vem depois é melhor do que veio antes, então não teria acontecido a Revolução Russa depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou apenas 200 mil pessoas. A Revolução Russa matou, parece que entre 20 e 30 milhões. E depois veio a Revolução Chinesa, que matou 60 milhões. Quer dizer, se isso o progresso, tá certo? Então, evidentemente, eu preferiria o retrocesso, eu preferiria estar antes de tudo isso. Mas, além desta falha estrutural do raciocínio, que já é um vício, né, onipresente nos debatedores brasileiros, ainda há o problema de que todas essas pessoas foram justamente as que criaram o estado de coisas. Foram essas que passaram a mão na cabeça do PT, que celebraram o advento do Lula como um aperfeiçoamento da democracia, etc, etc. Só você ler os jornais de ontem você verá. E essas pessoas todas, elas querem as causas, mas não querem as consequências. Quando os filhos que elas geraram crescem e se tornam os monstros que previsivelmente já eram, elas ficam assustadinhas e começam vamos dizer, a protestar, mas não protestam contra si mesmas. A primeira coisa que esses camaradas tinham que fazer é fazer exatamente o que eu fiz. Quer dizer, quando
Veja, eu apoiei a esquerda naquele período de 60, 70, vamos dizer, e ajudei, embora só um pouquinho, embora minha contribuição fosse insignificante, ajudei um pouquinho a criar o presente estado de coisas. E o primeiro sujeito que eu acusei foi naturalmente eu mesmo, embora a minha participação fosse ínfima, eu não me senti obrigado, vamos dizer, habilitado a sair criticando os outros, antes de eu fazer o meu próprio meia-culpa. Quer dizer, eu também sou pai da criança, então eu tenho a obrigação de cuidar dela. Agora, esses camaradas não, eles se sentem inocentes, eles não se sentem de maneira alguma responsáveis pelas consequências de seus atos. Né? Muito bem. Vamos ver aqui. Tem uma nota aqui que saiu na coluna do Reinaldo Azevedo, né, que ele diz: aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do Rio, vai ficar 3 anos internado. E depois será solto entre os meninos João. Resta só a dor da família, dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino há de se derramar a baba redentora russoniana. Ele nasceu bom, foram os insensíveis da classe média a qual pertencia o João que o tornaram fascino. Bom, essa doutrina já foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz: a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da corriola dele. Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural, quer dizer, a própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já é parte integrante desse combate cultural, quer dizer, quer colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imagináveis, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, de filmes, de livros, etc., de discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática, pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé, em São Paulo, num território livre para os trombadinhas, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é o homem que tenta fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos, tá certo? Para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, há um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro clássico de Hippolyte Taine, As Origens da França Contemporânea, né, que, aliás, era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria, dizer, artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Ali, no caso da França, o grande promotor da inversão de valores foi Philippe d'Orléans, que em princípio seria um dos herdeiros virtuais do trono da França. Então, esperando que a revolução lhe desse o trono, esse Philippe d'Orléans foi o grande promotor da bagunça e da inversão de valores ali na França pré-revolucionária. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia. Bom, é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata.
Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, eliminou através da matança sumária dos suspeitos, não é isso? Mas que um governo socialista possa, vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isso foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal diz que o que causa o banditismo é a miséria, se fosse assim, então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente. Mas não é exatamente isso o que acontece. Se você olhar as favelas do Rio, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objetos, vamos dizer, de um muito próspero comércio, né, nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Tá certo? Até no tempo que eu morava no Rio, houve um sujeito, um visitante, um indiano que chegou aí e quis conhecer as tais das favelas. E quando levaram ele para ver as favelas, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média. Mas então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, outra coisa, você verá que quando te diz que o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, e eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas. Quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser, vamos dizer, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu. Porque as escolas funcionam, vamos dizer, como transmissoras de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então, é evidente que eles saem dali, vamos dizer, já com uma atitude vamos dizer, de legitimação perante a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma cambada comunista, então ainda existem estudos, tá certo, que provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar, é um erro de fato. Quer dizer, quase não há crianças sem escola no Brasil. E, em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tem um e-mail da Miriam Macedo. Sou Miriam Macedo de São Paulo, tenho acompanhado a sua participação no podcast do Yuri Vieira e ouvido seu programa no Trout Speak. Brilhante, parabéns, muito obrigado. Tem sido muito esclarecedor e, por outro lado, também me confundiram, principalmente no que se refere à união da maçonaria com o cristianismo. A propósito, não entendo de profundidade filosófica, sou só uma esforçada e curiosa ex-jornalista e rainha do lar que tem visto e gostar de assuntos que nada entende. Na conversa com o Yuri, o senhor, citando René Guénon, defendeu a união da maçonaria com o cristianismo como única saída para o furdunço em que está se transformando o mundo. O senhor falou em maçonaria anticristã e maçonaria pró-cristã. Muito bem. Olha, Miriam, esse problema que você coloca é dos mais cabeludos. Eu dificilmente poderia, vamos dizer, explicá-lo aqui. Mas é preciso considerar, vamos dizer, que a maçonaria, tal como nós a conhecemos hoje, ela se origina no século XVIII. A partir da unificação de antigas iniciações de ofícios, sobretudo dos construtores medievais, que durante 1000 anos tinham funcionado perfeitamente bem dentro do contexto cristão e sem nenhum problema, tá certo? A encrenca começa a partir do momento em que dentro da própria maçonaria começam a surgir outras sociedades, estas sim verdadeiramente secretas, e se apossam de áreas inteiras
da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Isto é uma coisa que é bastante bem explicada num livro já clássico de um mestre maçom chamado John Robinson. O livro chama-se Proofs of a Conspiracy. O livro saiu no começo aqui da história republicana dos Estados Unidos, tá certo? E evidentemente, o livro foi bastante lido pelos maçons da época, inclusive o presidente George Washington, que, vendo então essa penetração das ideias revolucionárias na maçonaria, ele confirmou que aquilo existia e disse: eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos, porque era o que estava acontecendo mais na Europa, sobretudo na França. Então, quando você fala em maçonaria, você não pode falar de um negócio assim em bloco, né? Quer dizer, porque existem como é que se diz, camadas e camadas de complexidade nesse negócio. Mas, em todo caso, o fato mesmo de que a maçonaria se origine nessas comunidades de ofício mostra que ela não tem uma inspiração originariamente anticristã. Tá certo? Por outro lado, essas comunidades legaram à maçonaria inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. Não é isso? E esses conhecimentos, eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como existia aquela distinção, vamos dizer, dos pequenos mistérios e grandes mistérios, os pequenos mistérios são aqueles que se referem aos conhecimentos de ordem cosmológica, a ordem do mundo, constituição do mundo, inclusive do mundo histórico, social, político, e por outro lado, os grandes mistérios que se referem, quer dizer, à ordem puramente espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc., parece que houve aí uma divisão de trabalho. Quer dizer, a maçonaria ficou com os pequenos mistérios, a igreja com os grandes mistérios. Não é preciso dizer que esse simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Quer dizer, que enquanto essas duas ordens de conhecimento não forem novamente articulados, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Tá certo? Pior ainda, que à medida que o tempo passa, aparecem, então, sociedades secretas dentro de sociedades secretas, e conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, como faz esse seu Armindo Abreu, que certas sociedades secretas são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, quer dizer, o pessoal disputa poder e faz confusão, entendeu? Pior ainda, quando os elementos causadores de uma situação contém um forte elemento secreto, tá certo? É muito difícil até você entender historicamente o que aconteceu, tá certo? Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência como nunca houve antes na história, né, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê, tá certo? Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX. Você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos no século XX. Antes você tinha serviço secreto que operava apenas em época de guerra, tá certo? E tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos ampliam de tal modo a sua área de atuação que eles praticamente abrangem a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha um dossiê na KGB e é claro, não houve nenhum serviço secreto, claro, que crescesse ao ponto da KGB, similarmente à KGB. Mas o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a história das letras, da arte, do cinema, não pode ser compreendida de maneira alguma sem você levar em conta as quantidades enormes de dinheiro que a KGB espalhou pelo mundo, dando para escritores, para artistas, para cineastas, etc., etc., tudo para fazer, vamos dizer, da totalidade da cultura ocidental um instrumento de propaganda comunista. A abrangência desse fenômeno é tão grande que eu mesmo, às vezes, custo acreditar no que estou vendo, tá certo? Então, eu recomendo para você um livro que se chama Double Lives. O autor, puxa, agora esqueci o nome do autor, mas não tem importância, depois eu te dou. Para você ter ideia de até onde vai isto. Então, com esse negócio da sociedade secreta, de serviço secreto, de sociedade secreta dentro da sociedade secreta, conspirações dentro de conspirações,
a história se torna uma maçaroca que dá um trabalho enorme para você compreender, e às vezes você só compreende 50, 60, 100 anos depois, quando você tem acesso aos documentos. Agora mesmo no Brasil nós estamos vendo esta questão, que os documentos a respeito dos anos de chumbo, né, foram aí lacrados para só ser abertos depois de 100 anos, uma coisa assim. Então não dá para você saber o que acontece. É claro, a mim me parece que os interessados nesse segredo não são os milicos, porque dos milicos já se falou tudo. Agora tem o outro lado da história que vai permanecer secreto por mais não sei quanto tempo. Então, a simples existência, tá certo, de um fator secreto tão grande na sociedade já é um problema. Não sei se isso responde à sua pergunta. Aqui está, João Paulo Calife Vernieri. Sou leitor assíduo de seus textos e ouvinte do Trout Speak. Muito obrigado. Há algumas semanas durante o Trout Speak você comentar que não existe uma ligação direta entre pobreza e revolução. Isso que estou como exemplo por causa da Revolução Francesa. Eu já li em livros alguns artigos que a situação econômica da França na época era muito ruim, e esse foi um dos motivos único que levou à convocação dos Estados Gerais pelo rei. Não, o que havia na época é assim, havia uma multiplicidade de impostos, havia um caos fiscal, porque você não tinha um imposto, um sistema de impostos unificado, havia milhares de impostos diferentes, e também milhares de privilégios diferentes, vamos dizer, privilégios de família, privilégios municipais, privilégios de bar, privilégios de comunidade de ofício, etc, etc. E no meio disso, a carga tributária podia chegar a total absurdo. Porém, em termos gerais, no global, a economia francesa foi a que mais cresceu na Europa antes da Revolução. A França era o país mais rico da Europa, não tinha nenhum que se comparasse, mas nem de longe a França. Então, a mesma coisa aconteceu depois na Rússia. Quer dizer, o fato do país estar muito rico não significa que a situação econômica seja realmente boa. Só o negócio dos impostos já travava a atividade econômica de uma maneira impensável. Outro ponto, vamos dizer, que foi causa direta da Revolução Francesa, foi que na França a aristocracia não tinha realmente função nenhuma. Quer dizer, quando foi abolida a sua função militar, mais ou menos depois de 1500, 1600, a aristocracia se transformou num bando de inúteis, que só servia para gastar dinheiro do Estado. Quer dizer, eles tinham direito a certos impostos que iam para direto, eram ou cobrados diretamente nos seus locais, ou eram cobrados através do governo central e iam parar no bolso deles. E que os alimentar para que eles não fizessem absolutamente nada. Tá certo? Então, isso aí era evidentemente uma causa de revolta. Quando o rei começou a tentar dar um jeito nisso, eliminando certos privilégios dos aristocratas, tá certo? E tentando botar ordem no sistema dos impostos, os aristocratas naturalmente se revoltaram. E esse é o motivo, vamos dizer, do apoio maciço que os aristocratas deram à Revolução no começo. Isso é uma coisa, vamos dizer, que geralmente é contado ao contrário, quer dizer, que a Revolução foi contra a aristocracia. Não, a Revolução foi primariamente contra o rei, embora ele próprio a tivesse começado de algum modo. A Revolução foi essencialmente contra o rei e contra a Igreja Católica. Existe um historiador francês muito interessante, chamado Jean Dumont. Escreveu um livro maravilhoso que se chama La Révolution Française ou Les Prodiges du Sacrilège. A Revolução Francesa ou os Prodígios do Sacrilégio. É um livro meio difícil de achar, mas que eu lhe recomendo. Hoje em dia, eu já estou persuadido de que o motivo essencial mesmo da Revolução era, assim, sobretudo de ordem antirreligiosa. O combate antirreligioso foi muito mais forte do que qualquer coisa que se tenha feito contra a aristocracia. Muito bem, aqui o Márcio Nicodemos me manda um e-mail com vários links para a questão da filosofia clínica e filosofia para crianças, e filosofia no ensino médio. Muito bem, quanto à filosofia clínica, me parece óbvio que a atividade filosófica ela tem um efeito terapêutico em si mesmo, tá certo? Quer dizer, a tomada de posse da inteligência humana pelo indivíduo é uma coisa que o fortalece automaticamente, quer dizer, não importando quão doente o sujeito esteja, o simples fato de ele tomar posse da sua inteligência e começar a ver que ele tem as condições, e ele mesmo entender as coisas, entender os problemas diretamente,
tá certo? Sem precisar se ater a autoridades anteriores, ou preconceito de grupo, etc. Isso faz um bem danado. Isso aí eu mesmo verifiquei nas minhas próprias aulas, tá certo? Agora, filosofia clínica é uma coisa, filosofia para crianças é outra coisa. Filosofia para crianças é uma ideia autocontraditória. Por quê? Uma coisa é filosofia, outra coisa é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças, símbolos e atitudes que formam uma determinada cultura, tá certo? A cosmovisão se transmite através da religião, da escola, dos hábitos familiares, dos clubes de convivência, etc, etc. Muito bem. A filosofia não é cosmovisão. A filosofia é exame crítico dessa cosmovisão tomada no seu conjunto. E é claro que para você fazer a crítica da cosmovisão precisa ter alguma. E isso não é coisa para criança. Quer dizer, enquanto o indivíduo não se impregnou realmente da cosmovisão do seu grupo, ele não poderá fazer um exame crítico dela porque não tem material. Tá certo? Então, a filosofia é uma atividade de reflexão e análise crítica. E a reflexão e análise crítica não é a pura cosmovisão, não é um conjunto de crenças, tá certo? É uma atividade crítica e que vai tomar esse conjunto, pedaço por pedaço, e examiná-lo. Isso supõe não apenas que a pessoa tenha absorvido essa cosmovisão, mas que a tenha absorvido em nível de alta cultura. Quer dizer, o indivíduo precisa conhecer a história, precisa conhecer as artes, precisa conhecer a religião, etc, etc. Só a partir desta massa de conhecimento é que faz sentido a reflexão crítica. Fora disso, vamos dizer, a filosofia para a criança é como a digestão na ausência de comida. Tá entendendo? Que ele vai conseguir uma úlcera. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. Sou brasileira aqui, Mariana Moreira. Sou brasileiro residente da Bélgica. Embora esteja longe, acompanho os acontecimentos atuais do meu país com grande interesse e, infelizmente, com grande tristeza também. A primeira vez que eu vi o seu nome foi através do embaixador Jerônimo Boscardo. Movido pela curiosidade, fiz uma visita ao seu site e mídia sem massa. Agora a leitura diária de ambos já são, para mim, obrigatórias. Muito obrigado, Mariana. É bom saber que as pessoas estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vamos ver se tem alguém na linha. Tem aí? Tem, vamos ver. Vamos ver que o tempo está indo rápido demais. Alô? 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 Alô, quem está na linha? Olavo, é Fábio, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, Olavo. Me ouve bem aí? Perfeitamente. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro e, antes de mais nada, parabenizar aí pelo grande programa, pela oportunidade que nos dá para uma reflexão a qualquer momento, né? Muito obrigado. A segunda é o seguinte, não sei se eu vou fugir muito daquilo que se costuma colocar em pauta aqui, mas me parece que até em parte foi dito sobre isso aí. O que você teria a dizer a respeito da questão eu vou passar aqui uma coxa de retalho, por gentileza, agradeço sua compreensão. Acomodação, pessimismo, dificuldade financeira, visão de baixa autoestima, não saber enxergar as oportunidades de trabalho, somado a isso, uma visão de que quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, trabalhar tem uma ascensão social diferenciada, obviamente, e quem está no Brasil não tem. Eu queria que, nesse mosaico, né, também você pudesse comentar o que... Você está falando, Geraldo, de uma visão depressiva que predomina no Brasil. Exatamente, e não só depressiva e preconceituosa, quanto a quem consegue almejar aquilo que o outro não consegue, aquilo que ele próprio não consegue. No Brasil é do caranguejo no balde, tá entendendo? Quando um caranguejo está conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele e ele cai de volta. Que a gente tem a impressão é que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros e muito menos deles próprios. Tá certo? E, vamos dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes, né?
Quer dizer, aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é o amar teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai para frente. A sociedade é feita, vamos dizer, apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecer no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja. E travaram de tal maneira o ensino religioso que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios brasileiros? Restava 8, para um país de um tamanho de um continente. Então a história religiosa, a história moral do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, vamos dizer, é perpassada de religião e de discussões morais e de aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até o ponto da obsessão, tá certo? Enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da República. A igreja foi uma das forças que produziram a nossa República. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. Quer dizer, a religiosidade do brasileiro é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia de ritos festivos, tá certo? E do famoso sincretismo, misturar aquilo com 1001 fantasias supostamente africanas, que eu nem acredito que são africanas, o pessoal inventa muita coisa aí no Brasil, sabe? Bom, nessas condições, à medida que a população vai crescendo e ainda tem esse fenômeno da marginalização de uma parcela enorme, né, quer dizer, da população, que era constituída dos escravos, que quando foram libertados, simplesmente não tinha emprego para eles. Não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos, e todo esse pessoal ficou largado, tá certo? Não é nem por culpa de ninguém, não deram emprego porque não havia emprego, pô, né? Então quer dizer que o crescimento econômico da nação não acompanhou, vamos dizer, o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas acontece que o direito fica só no papel porque não há possibilidade de atendê-los. É isso. Já dizia Simone Weil, se o que você proclamar um direito, né, sem você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então no Brasil nós estamos todos carregadinhos de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso, vamos dizer, correspondeu para criar essa sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um sujeito, um presidente do Banco Mundial, que uma vez disse isso: olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é a sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase 2 anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, tá certo? E que a gente está tão acostumado com essa inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, que a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim. Mas, Olavo, como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar, Ela pode, em primeiro lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você rastreia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa, às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão. Mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu a sugestão. Eu, por exemplo, faz 20 anos que eu estou dizendo a seguinte coisa: vocês estão muito errados quando vocês cuidam da educação popular, vocês querem dar escola para todo mundo antes de você educar a elite. Isso aí é botar o carro dentro dos bois. Você tem que começar com o ensino superior. Você tem um país como o Brasil, você quer fazer um Brasil bom, primeira coisa, você tem que fazer um ensino superior que seja o melhor do mundo, para começar. Isso vai beneficiar um número pequeno de pessoas, tá certo? Mas é para ter, vamos dizer, um efeito irradiante, de geração em geração. Antes de educar, vamos dizer, o povão, você tem que educar quem vai educá-lo, tá certo? Então, veja, isso é a primeira coisa que tinha que ter feito. Agora, o Brasil começou a ter universidade, antes tinha só faculdades isoladas. A primeira universidade foi na década de 30. Isso é um absurdo, não pode ser uma coisa dessa. E logo essa universidade se estragou completamente ao virar a escolinha do MST, porque a USP é a escolinha do MST e não é mais nada. Quer dizer, eu não conheço um professor da USP,
tá certo? Que tem a condição, vamos dizer, de um debate intelectual sério mesmo. Não dá, porque, veja, como é que se forma um intelectual de verdade que possa ser útil à sociedade? Quer dizer, se forma dando ao sujeito, ou dando as condições para que ele o tenha, onde é uma cultura universal. Cultura universal significa o seguinte: ele vai ter que absorver todas as ideias que formam o legado da civilização, conseguir analisar tudo por todos os lados, tá entendendo? Ter um conhecimento extenso e depois tomar posição. Agora no Brasil não, as pessoas tomam posição com 18 anos, tá certo? E se intoxicam de leituras que confirmam aquilo e nunca mais entendem mais nada. Não é que elas são contra o resto, elas simplesmente não entendem. E às vezes não sabem que existe. E nos últimos anos, com essa ascensão petista, o negócio piorou ainda mais. Então a possibilidade de formar uma camada intelectual séria no Brasil já foi para cucuias. Se ela se formar, será por iniciativas independentes, como essa mesmo que eu tentei. Eu durante 20 anos dei curso, aí aliás continuo dando por videoconferência, na esperança de estar contribuindo para formar uma elite intelectual brasileira. A elite intelectual é o começo do país, meu Deus do céu. Primeiro você formar a liderança. Agora no Brasil não, eles já conseguiram dar educação primária para todo mundo e ainda não tem elite. Quer dizer, você expande a base e você achata o topo. Quer dizer, o topo da inteligência brasileira hoje é o senhor Gilberto Gil, que é o ministro da Cultura, é o líder, né? Então por aí você vê que está tudo perdido. E sem inteligência não se resolve nada. Agora no Brasil eles primeiro querem resolver todos os problemas. Problema econômico, problema administrativo, problema fiscal, e depois ficar inteligente. Falar assim não dá, pô. Você tem que ser inteligente primeiro e depois você atacar os problemas. Então isso tudo, essa orientação errada que tomou a história brasileira, que é uma orientação anti-intelectual, contra o conhecimento. O brasileiro é contra o conhecimento. Entendeu? Ele acredita só em opinião. Opinião e discussão, discutir e nunca estudar nada. Quando você pega um desses debates no Orkut, qualquer debate daquele, vamos dizer, acumula mais palavras do que o sujeito leu em livro durante toda a vida dele. Isso é um absurdo. Como é que pode acontecer? Você pode me deixar fazer um protesto no ar aqui? Eu fiquei tão chocado quanto todos no mundo inteiro que tiveram conhecimento sobre o garoto de 6 anos, né, aqui no Rio de Janeiro, que até quando o assunto vem à tona em determinados momentos, ou quando vinha me dava até um certo mal-estar. É horrível mesmo, né? Físico, né, mal-estar físico. Mas o protesto é o seguinte, por que a reação vem de imediato ao acontecido e não vem quando você também já falou sobre isso e outros publicaram os tais 50 mil homicídios por ano, né? Por que não dá exatamente... Que esse problema não vai ser resolvido. O pessoal já Pois é, mas aí Mas por que essa certeza não é transformada exatamente na força do protesto quando pedem no Orkut, por exemplo, que tem uma força monstruosa, para colocar uma rosinha na flor? Eu não sou contra a campanha, veja bem, eu sou contra ao depois da campanha, porque a campanha em si é fantástica, mas o depois da campanha não transformou em nada. Não vai. O pessoal parece que ficou com mais medo ainda. Para isso. Não existem partidos políticos no Brasil. O Brasil só tem um partido, que é o PT. O resto é tudo auxiliar do PT. Mas não é politizar demais, partidarizar e politizar demais um assunto que não tem partidarização, Olavo? Bom, eu não saberia analisar isso agora, quer dizer, se há partidarização. Eu de fato não saberia dizer isso agora, tá certo? O que eu sei é o seguinte, é que se você tem um país inteiro impregnado de slogans, como por exemplo, a miséria é a causa da criminalidade, então claro que você vai querer enriquecer todas as pessoas antes de resolver o problema dos 50 mil homicídios. Isso aí é impossível, porque sem segurança não há progresso econômico. Agora, o pessoal usa o problema econômico como derivativo, e no fim acaba o seguinte, o resultado é que todo mundo só pensa em dinheiro. O brasileiro se transformou no povo mais dinheirista do mundo. Quer dizer, ele cuida mais do dinheiro do que da sua segurança física. Ele não se importa de morrer, contanto que ele morra rico. Entendeu? Assim não dá, pô. Quer dizer, a pessoa precisa colocar diferente ordem de prioridades. A segurança do povo em primeiríssimo lugar. O Estado existe para isto. O Estado não tem obrigação de enriquecer as pessoas, mas tem a obrigação de zelar pela ordem. Por quê? Porque ele tem o monopólio da violência legítima. É só o Estado que tem polícia. Tá certo? Agora, no Brasil, quem quer ter polícia tem que ter polícia privada. Você tem que pagar a polícia.
Né? Como é que pode ser um negócio desse? Quer dizer, em primeiro lugar, a segurança. Qualquer político que apareça com qualquer proposta que se refira a outro assunto, na presente circunstância, é um criminoso. Porque o Brasil está tendo mais morticínio do que no Iraque. E ninguém fala nada, ninguém quer saber disso aí. Tá certo? Aparecem com planos econômicos, com mil e uma reformas legais, então, mas cadê o problema? Cadê a coisa básica? Cadê o nosso direito de viver, o nosso direito de andar na rua? Se você não tem isso, você não tem nada. Então, o Brasil atualmente só tem um problema. Esse problema chama-se segurança. Mas não pode mexer nisso, por quê? Porque quem está fomentando a violência é a Farc. E se for mexer muito nesse negócio de narcotráfico, etc., vai pisar no calo da Farc. E isso o Lula não pode, porque ele tem medo de levar uma bala na cabeça. Então não pode fazer nada. Se não aparecer um homem que tenha culhão para resolver isso aí, e dizer a Farc que se foda, tá? Nós vamos resolver isso aí, vamos prender todo mundo, inclusive o pessoal da Farc, e quando não fizer isso, não tem jeito, porra. O Brasil está totalmente desmoralizado, no sentido, vamos dizer, de acovardamento, de falta de encarar a realidade. Ora, você não pode esperar que um governo melhore muito a situação econômica num país. Nenhum governo faz isso, a sociedade faz. A sociedade tem que cuidar de si mesma. Mas o governo tem que dar para ela a condição para que ela faça isso. Essas condições básicas são, em primeiro lugar, vamos dizer, a ordem geral, a confiabilidade dos contratos, a prevalência da ordem legal e a segurança pública. Essa é a primeira coisa. Se não tem isso, o resto é tudo desconversa. Muito bem. Bom, agora deixa eu atender outra pessoa que tem mais gente na linha aí. Obrigado, Olavo. Um abraço. Muito bom. Tchau. Tchau. Quem? Alô? Alô, Olavo? Oi. Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, eu não sei se o homem me viu, eu costumo aparecer lá na comunidade, eu inclusive participei lá daquela discussão maravilhosa com o Rodrigo Constantino, que eu acho que não vale nem comentar muito. Não vale. Mas é o seguinte, eu queria comentar sobre o PFL. Eu não sei se o senhor falou sobre isso no início do programa. Como é que é? Não só sobre isso. Eu tenho que comentar algumas coisas. Se você chamar o peido de gás intestinal, ele vai feder menos? Não. Esse é o negócio. Quer dizer, isso é uma desconversa, não há nem o que comentar. Aqui, eu queria dizer... Olha, eu mudo o meu nome, eu vou lá e mudo o meu nome. Agora eu me chamo David Rockefeller. Isso vai aumentar minha conta bancária, porra? Definitivamente não. É o seguinte, eu entrei no PFL em outubro, mais ou menos em outubro, já junto com um pequeno grupo de liberais, digamos, puro sangue. Uhum. E a gente, realmente eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque em menos de um mês eu já vi que eu fazia parte de um grupo dissidente. Mas o negócio é que eu entrei lá para ver se eu conseguia convencer, botar na cachola do pessoal, que era necessário que o PFL ajudasse a botar livros no mercado. Eles já tinham básico, mas eu digo isso a eles faz 20 anos, os caras não querem nem saber, porque eles mesmo não leem livros, porra. Pois é. Aí, não tem ideia do que é política. Mas isso estava tudo em pausa, estava tudo em animação suspensa, porque tinha acabado de passar a eleição, e aí vinha a convenção de partido, estava aquela paradeira do caramba. Pelo menos eu conheci algumas pessoas interessantes que não tinham poder algum, pessoas sem poder algum, que tinham simplesmente afiliação ao partido e fim, não tinham mais poder nenhum. E é o seguinte, o PFL já tinha uma iniciativa de publicar livros pela internet. Eu falei, não, tem que sair da internet. Mas não, aí ficou aquela converseira. Aí agora que eu vi que o partido está afinando diante do liberalismo, não quer defender o liberalismo de forma alguma. Agora eles não querem parecer nem liberais, antes eles tinham medo de ser chamados de conservadores. Daí, eles já usaram a palavra liberal para não ser chamado de direitista conservador, mas agora nem liberal pode. Quer dizer, eles raciocinam sempre numa base que toma como princípio, vamos dizer, as regras do adversário. Eles já se submetem às regras do adversário. Se for direitista não é popular. Mentira! A população brasileira é maciçamente conservadora. O nego que sair com um programa conservador vai ter maior sucesso. O programa conservador consiste de 5 itens: anticomunismo, liberdade de mercado, moral judaico-cristã,
ordem constitucional, tá certo? Quer dizer, o governo constitucional democrático e educação clássica. E sem esses 5 pontos não se vai fazer nada. Isso é o conservadorismo. Que se ninguém vestir a camiseta do conservadorismo, do Brasil nunca vai se levantar da merda em que está. E se esse pessoal que ainda tinha, defendia pelo menos 2 itens aqui, defende a liberdade de mercado e defende a ordem constitucional, pelo menos isso, se até esses começam a afinar e mudar de nome, mudar de cara para parecer mais bonitinho para a esquerda, então está tudo perdido mesmo. Ora, a esquerda jamais levantou país nenhum. Onde a esquerda mete a mão, ela só cria miséria, sofrimento. A história de metade do mundo esteve padecendo sob a mão desses caras. Vamos esquecer essa gente, pô, temos que passar para frente, que isso é a página girada. Pois é. Já custou sofrimento demais, ainda tem gente teimando com essa merda só para não dar o braço a torcer. Parece o Rodrigo Constantino, porra. Que merda. Aqui outra coisinha. Eles mudaram, o senhor sabe que para Partido Democrata, inspirados no Partido Democrata americano. Bom, eu acho que isso aí não merece nem comentário. O Partido Democrata é a esquerda aqui, porra. Mas outra coisa, eles se chamam Partido Democrata porque querem que a democracia seja o contraponto ao populismo na América Latina. Pois é, o Partido Democrata americano, os Ted Kennedy, Nancy Pelosi, etc., são os maiores padrinhos do populismo latino-americano. Eles adoram Chaves, você não tem ideia do tamanho do lobby chavista. Exato. E os caras estão não é que eles são chavistas, eles estão na folha de pagamento do Chaves. Eu conheço eles um por um, você está entendendo? Eu assisto realmente. Estamos muito bem. Nós, o problema é que eles estão raciocinando apenas com palavras. Ou seja, democrata é democracia e pronto, é uma palavrinha. Quer dizer, agora, se eles são o Partido Democrata, quem será o Partido Republicano? Você imagina um país que só tivesse o Partido Democrata da Nancy Pelosi e do outro lado o Partido Comunista. É isso que vai ser o Brasil, porra. E outra coisa, já que eles se dizem democratas, eu quero saber por que eles fizeram essa decisão de mudança de nome a portas fechadas, sem consulta à base. Isso foi feito. Isso é um bando de cagão, porra. Pois é. Esse é o problema. Esse pessoal não entende nada, são todos medrosos. Ora, isso é uma pena, porque o único partido que tinha a condição de fazer alguma coisa é o PFL. Agora, ainda sobram lideranças individuais lá dentro, tá entendendo? Boas. Mas eu vejo que o partido como um conjunto está indo pro brejo. Quer dizer, vai se suicidar mais um pouco. Esse pessoal só ouve conselho de quem não deve, eles pagam os assessores, pagam a preço de ouro, assessores políticos para inventar besteira para eles. E quando a gente dá um bom conselho de graça, os idiotas empinam o narizinho. Dizem, não, ele é conservador demais, nós não gostamos disso, isso não fica bem. Ora, vão à merda. Isso é muita frescura, pô. A pessoa tá com frescura. Sabe, eu lembro sempre o verso do Rambo, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Eles vão perder por frescura, por viadagem. Tá? Aí isso não dá, é uma coisa deplorável você ver isso. Se o Brasil tem uma crise nacional de culhões, não há mais culhões na praça. Acabou. Né? Pois é. Bom, eu queria desculpar porque eu falo demais, Olavo. Porque senão eles iam acabar também. Mas eu já vou desligar aqui, o senhor pode passar para o próximo, ok? Tá bom, um abração. Abração. Alô? 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 Quem está na linha? Alô, é o Rigini, professor. Oh, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, professor. Eu queria tocar num assunto com o senhor, que seria essa pretensa invasão da Amazônia pelos americanos. Mas antes eu queria primeiro fazer a defesa, não que seja necessário, da sua esposa, a Roxane, pela aquela agressão covarde que ela sofreu num debate da internet. Pois é, aquilo é um filho da puta, esse tal de Ronaldo Schlichting. É um idiota. É um idiota. Espero que não seja militar. Se aparecer na minha frente, eu não posso nem bater nele, porque deve ser um velho caquético de 90 anos, pô. Ele não pode bater nos caras que eles morrem. Olha, e dizer para a Roxane e para o senhor que esse tipo de ataque covarde, eu espero que ele não seja militar, que vai me deixar extremamente desgostoso saber que dentro do meu exército tem um covarde que numa discussão acadêmica, numa discussão filosófica, acusa primeiro a mulher da pessoa com quem está contendendo. Se isso é que se ensina na academia militar, nós estamos perdidos. Que vem os cubanos, que vem os bolivianos e que veio todo mundo. Os ouvintes estão sabendo o que era. Eu tinha acusado aquele general Andrade Neri,
tá certo? De trabalhar para o esquema chavista. Só faz propaganda anti-americana, mentindo, inclusive dizendo que são os americanos que estão ocupando a Amazônia. Não é, é a ONU e suas ONGs associadas, e isso é facílimo de provar, tá certo? E ele fica fazendo toda essa propaganda chavista e não quer que a gente reclame e diga, olha, o senhor só fala disso, mas nenhuma vez o senhor desagrada os comunistas, lembrando as famílias de vítimas dos terroristas, que estão aí, vamos dizer, sofrendo há anos, tá certo? Nunca tiveram a mínima compensação, nem verbal, e ainda receberam, a família do sargento Mário Cosé ainda recebeu aquele tapa na cara de uma indenização de 300 pau por mês. Tá certo? Daí eu falei, o senhor nunca reclama disso. Daí ele se enfesou e publicou um negócio dizendo, minha espada não está à venda, eu sou gostosão, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um bosta, Andradinelli, você é um bosta em toda a extensão do termo. Tá certo? Além de bosta, você é um mentiroso, porque fica desconversando. Eu desafio você a provar que você entrou no ambiente de comunista e falou das vítimas de terroristas. Se você provar que você fez isso, eu admito que eu estou errado. Bom, daí estamos lá discutindo com o cara no site do Jorge Serrão e aparece esse Ronaldo Schlichting, mencionado aí pelo Reguini, dizendo, perguntem ao Olavo qual a organização esquerdista que pertencia à mulher dele, quando ela foi presa, etc. Eu dei lá os dados, ela foi presa em 1977, porque participou de uma manifestação da UNE e foi pro DOPS. Tá certo? Agora, e daí o cara me chama de comunista enrostido. Então a resposta é que comunista enrostido é a puta que eu pariu. Ponto final. É a que ele mereceu. Aliás, um militar que tem que apregoar que a espada não está à venda, porque para um militar, ele nem cogita vender a espada de comando dele. Ele pode quebrar a espada, se matar com ela, mas ela foi feita para matar e para comandar. Então, se ele cogita vender, é porque a honra que deu o direito dele de ter espada já foi vendida há muito tempo. Um homem que vai lá e se sujeita... porque já vendeu. Exatamente. E um homem que vai lá e se sujeita a submeter o exército brasileiro, um exército de Caxias, um exército invicto, esse sim tinha uma espada. Esse sim tinha uma espada de honra. Um homem que sujeita, submeteu o exército brasileiro ao comando do Hugo Chávez, é que nem o rabo do cachorro sacudiu o cachorro. Ele não sabe nem o tamanho do país que ele vive. Não sabe nem a altura topográfica e geográfica do Brasil. Eu conheço bem a história do Exército Brasileiro porque eu sou coautor de um imenso livro, O Exército na História do Brasil, publicado ali pelo Instituto de História e Geografia Militar em parceria com a Odebrecht. Eu fiquei 2 anos trabalhando nisso e eu aí é que fui me impressionar, vamos dizer, pela importância do Exército na história brasileira. Quer dizer, o Exército é um fator constitutivo da história do Brasil. O Brasil é um filho do Exército. Tá certo? E deveriam honrá-lo. Agora, um sujeito que quer, quando ele fica com essa demagogia idiota, dizendo que temos que defender a Amazônia. Sim, defender contra quem? Defender contra quem está lá. Quem é que está lá? O governo americano? Não, senhor, quem está lá é a ONU. Pô. Olha, professor, se fosse americano, ia estar falando a mesma coisa, tá entendendo? Não, olha, que tem americano lá, mas tem russo, tem francês, tem alemão, tem da ONU lá. Agora, o que se faz efetivamente para defender a Amazônia? Se a gente não consegue defender um garoto de 6 anos que é arrastado covardemente, cadê a espada desse general? Cadê a espada desse general para defender um menino de 6 anos de idade? Pois é, nessa hora tá tudo dentro de casa, bem escondido. Tomara que ele venda, só que ninguém vai querer comprar. Talvez o Hugo Chávez compre. É o problema, né? Talvez o Hugo Chávez queira comprar uma espada dessa. Não, o Hugo Chávez está comprando tudo. Aqui ele comprou, eu conheço uns 30 deputados aqui que estão na folha de pagamento do Hugo Chávez, mas estão assim, explicitamente. Tem lá a ONG, o nego tem cargo na ONG e recebe dinheiro. E recebe contribuição de campanha. Até aqui tem nego vendido para o Hugo Chávez. Agora você imagina aí, porque o Hugo Chávez aqui tem muito dinheiro. Essa companhia de petróleo dele, ela tem 8% do mercado americano. Quer dizer, ele tem alguma coisa, tá entendendo? De dinheiro não falta. Mas aqui, só para cortar o senhor aqui... Tomara que pague mesmo. Explicando para o senhor, já que nós falamos de exército, falamos de favela, aliás, o termo favela, salvo melhor juízo, ele vem de quando as tropas nossas voltaram vitoriosas na Guerra do Paraguai e não quiseram pagar o soldo e eles acamparam nos morros do Rio de Janeiro embaixo de uma árvore que davam favelas, esperando o pagamento. Foi quando o Rui Barbosa, então, bravamente foi fazer a defesa do nosso exército vitorioso. Né? Na época de Sampaio, esse sim tinha uma espada. Né? Esse honrou a espada que usou. Sampaio, o patrono da infantaria. Agora, o exército está favelado de novo. Por defesa contra a Farc. A Farc não está na Amazônia, está no Rio de Janeiro e em São Paulo, bem na cara dele. Professor, é isso aí. É muito fácil lá presidindo a escola os marinhos americanos. Por quê? Porque os marinhos não estão lá.
Não tem marinho nenhum lá. Quer dizer, ele vai lá mostrar as brabezas dele pro ar. Você tá entendendo? Agora, o pessoal da Farc que está efetivamente aí ele não vai mexer. Quer dizer, é um bundão. O que se esperava do general era que ele, já que acha que está sendo invadido mesmo, que ele se mudasse para lá. É isso mesmo. Porque o nosso exército é vitorioso, sim, senhor. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao exército brasileiro, eu e toda a minha família. Conheço a história. São feitos de homens bravos e homens decentes, mas eu queria dizer para a Roxane que se aquele homem que ofendeu ela é um militar, eu tenho vergonha dele. Tem gente que nem você. Porque muito obrigado. Eu conheço. Você eu sei que tem coragem. E tem muitos muito obrigado lá dentro ainda. Tem muitos, graças a Deus. Infelizmente eles não estão tendo meios de expressão, você está entendendo? Todos não que tem lugar ensinaram. na mídia, não tem. Só tem lugar na mídia, tem para esses vagabundos. Então, tá bom, eu vou ser obrigado a encerrar agora que acabou o nosso tempo. A luta continua, companheiro. Como diria o Vicentinho, a luta continua. Um abração a todos. Outro, professor. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.